A internet tem regras. Existe uma lista que contém todas as regras da internet. Essa lista ela é extremamente respeitada por algumas pessoas que seguem as regras à risca e totalmente ignorada por outras pessoas. A maioria do povo desconhece totalmente essa lista e todas as regras dentro dela, ou apenas conhece algumas regras isoladas aqui e ali, como por exemplo a famosa regra 34. Se uma coisa existe, há uma versão pornográfica dela. Além dessa famosa regra, existem mais outras 46 regras oficiais. E eu vou contar e explicar todas as regras da internet pra vocês. Regra 1. Não fale sobre B. Regra 2. Não fale sobre B. Essas duas regras fazem menção ao 4chan, que é um fórum que existe há bastante tempo na internet, e a board mais famosa do 4chan é o BeRandom, onde tem regras mínimas de moderação, e lá dentro desse fórum tem diversas coisas como várias Regra 3. Somos anônimos. Regra 4. Anônimos é uma legião. Regra 5. Anônimos não perdoam. Essas três regras fazem referência aos anônimos, que provavelmente você já deve ter visto ou ouvido falar sobre eles, até porque eles são bem famosos na internet afora. Os anônimos são um grupo de hackers que são os mais famosos do mundo inteiro, e os anônimos têm muitos feitos pela internet em si, como por exemplo derrubar diversos sites do governo e divulgar informações militares sigilosas, ou simplesmente vazar dados de um monte de pedo. Enfim, os anônimos são legais e eles fazem muitas coisas pela internet. Regra 6. Anônimos pode ser um monstro horrível, sem sentimentos e indiferentes. Essa regra se refere mais ao fato das pessoas serem anônimas no 4chan, porque no 4chan todo mundo é anônimo e você não precisa de uma conta pra poder falar lá. Então sim, pessoas anônimas podem ser horríveis. Regra 7. Os anônimos entregam. A tradução dessa regra é bem confusa, mas resumindo tudo, é algo como se você pedir algo, alguém vai te entregar isso. Por exemplo, você pode pedir um meme e uma hora ou outra alguém vai te ajudar com o meme que você pediu. É basicamente isso. Regra 8. Não existe nenhuma regra sobre postagem. Regra 9. Também não existe nenhuma regra sobre a moderação. Aproveite seu ban. Regra 10. Se você gosta de sites rivais, apenas não. Um exemplo bem claro disso é se você gosta do YouTube, se você consome YouTube, você não pode gostar do TikTok, você não pode consumir coisa do TikTok. Ou se você gosta do Reddit, você não pode gostar do Twitter, ou famigerado X. Regra 11. Todos os seus argumentos cuidadosamente escolhidos podem ser ignorados. Não adianta você ter o melhor argumento sobre qualquer tema que seja e aparecer o João Games 12 e falar que comeu sua mãe. A internet é complicada. Muitas das regras até aqui, como vocês viram, tem muita referência ao 4chan, mas a grande maioria consegue ser aplicada em todos os lugares da internet praticamente. As regras foram modificadas várias vezes e sempre teve uma discussão em torno disso, até que em 2009 postaram uma lista contendo um monte de regra na Internet Archive, e essa lista que eu tô usando de base. Então tem muita coisa que remete à internet antiga ou que simplesmente são bordões e piadas internas de antigamente. Essas regras são as que as pessoas mais consideram oficiais e verdadeiras, então eu tô usando ela de base para fazer esse vídeo. Regra 12. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. Essa regra aqui é literalmente o aviso de Miranda e serve para qualquer ambiente, não só na internet. Regra 13. Tudo que você disser pode ser transformado em outra coisa. Isso aqui é muito verdade. Sempre vão recortar o trecho de alguma fala de alguém e tirar de contexto. Sempre vai ter um que não vai entender o que você quis dizer e vai distorcer toda a sua fala. Isso acontece muito principalmente em cancelamentos. Regra 14. Não discuta com os trolls. Isso significa que eles ganharam. Realmente não perca seu tempo. Sempre tenham na internet querendo trollar e pagar de engraçadinho, sendo que só não vale a pena. Regra 15. Quanto mais você tentar, mais você vai falhar. Regra 16. Se você falhar em proporções épicas, pode se tornar um fracassado vitorioso. Resumindo, se você tentar fazer alguma coisa e fracassar da maneira mais absurda possível, você pode obter sucesso no fracasso. Por exemplo, você pode acabar virando um meme. Regra 17. Toda vitória falhará eventualmente. Não importa o tamanho do sucesso, uma hora ou outra o fracasso vai chegar. Regra 18. Tudo que pode ser rotulado pode ser odiado. Essa aqui é a regra da vida, não só da internet. Tudo vai ser odiado por alguém em algum momento. Regra 19. Quanto mais você odeia, mais forte fica. Regra 20. Nada deve ser levado a sério, exceto a regra 71. As pessoas só estão na internet para zoar e encher o saco. Não leve as coisas muito a sério, porque realmente você só vai se estressar com isso. Exceto a regra 71. Até porque a internet é um negócio sério. Regra 21. O conteúdo original só é original apenas por alguns segundos, até ficar velho. Essa regra diz como as coisas podem ficar extremamente repetitivas e maçantes em pouco tempo. É igual quando surge um meme e as pessoas forçam tanto esse meme que em uma semana perde totalmente a graça. Regra 22. Copy-paste é feito para arruinar até a última gota de originalidade. Regra 23. Copy-paste é feito para arruinar até a última gota de originalidade. Vocês entenderam a piada? Foi genial, né? Copy-paste é uma parada bem chata que consegue ser bem insuportável às vezes. É quando alguém
alguém pega um texto e fica repetindo em todo canto da internet. Regra 24. Todo post é sempre um repost de um repost. Isso aqui é a mais pura verdade. A maioria das postagens são repostagens de pessoas que pegaram de algum lugar. Normalmente fica bem perceptível quando a imagem tá toda lascada, cheia de pixel e não dá pra entender nada. Regra 25. A relação com o tópico original diminui a cada postagem. Regra 26. Qualquer assunto pode facilmente ser transformado em algo totalmente diferente. Essas duas regras são completamente verdadeiras e funcionam em qualquer ambiente. É super normal você começar uma conversa falando sobre um tema específico e depois de um tempo estarem falando sobre algo completamente diferente. Regra 27. Sempre questione as preferências sexuais de uma pessoa sem qualquer motivo real. Não façam isso é estranho. Regra 28. Sempre questione o gênero de uma pessoa, só caso seja realmente um homem. Não façam isso também. Regra 29. Na internet todas as meninas são homens e todas as crianças são agentes do FBI disfarçados. Regra 30. Não há garotas na internet. Essas regras se devem à grande quantidade de fakes que sempre existiu na internet. O pessoal do 4chan é meio estranho e algumas dessas regras são bem paias, mas fakes sempre existiram, isso era muito comum antigamente, ainda é hoje, e principalmente fakes de mulher. Regra 31. Peitos ou vai embora, a escolha é sua. Se você realmente for mulher, você tem que provar com foto. Essas duas últimas regras são absurdas. Basicamente nos fóruns, não existiam muitas mulheres que participavam da comunidade e como todo mundo era anônimo, sempre que alguém dizia ser mulher, a postagem dessa pessoa virava um absurdo. Obviamente tem gente sendo legal ali, mas também existe a escória e tem muita gente sendo agressiva e assediando a mina de graça. Essas regras são bem tóxicas, mas o 4chan também não é um ambiente muito agradável. Regra 32. Você deve ter fotos para comprovar suas afirmações. Existia um meme que dizia, fotos ou não aconteceu. Sempre tem uma pessoa que vai repetir essa frase. Se você contar uma história, tem que ter fotos, ou simplesmente não aconteceu. Regra 33. Espie mais, nunca é o suficiente. Essa regra aqui vale para qualquer lugar. Sempre é bom você observar um ambiente para se adequar a ele. Por exemplo, nos fóruns sempre tem regras e o jeito que a comunidade ele se comporta, e é sempre bom você espiar para entender como as coisas funcionam ali, porque se você falar algo que não faz sentido dentro da comunidade ali, você vai ser completamente ignorado. Regra 34. Se uma coisa existe, há uma versão pornográfica dela. A regra mais famosa e que você provavelmente conhece, chegando até mesmo a ter o próprio site, e essa regra é a mais antiga que tem, surgindo lá em 2004, e no começo essa regra ela era usada para dar contexto obsceno a imagens normais. Regra 35. Se nenhuma pornografia foi encontrada no momento, ela será criada. Regra 36. Sempre haverá ainda uma coisa mais horrível do que você acabou de ver. Sempre, sem exceções. Sempre vai ter uma coisa mais deplorável e nojenta do que você acabou de ver. A internet é bizarra. Regra 37. Você não pode dividir por zero, só porque a calculadora diz isso. Nunca tente calcular por zero. Talvez você destrua a matéria fazendo isso. Regra 38. Nenhum limite se aplica aqui, nem mesmo o céu. Regra 39. Um crossover, mesmo que improvável, eventualmente acontecerá. Isso aqui é um fato. Seja em uma fanfic, uma história, ou até mesmo na vida real, uma hora esse crossover vai acontecer. Regra 40. Regra 41. Tudo já foi pirateado, sem exceções. Se você procurar tempo suficiente na internet, você vai encontrar tudo que você procura. E todo mundo usa coisa pirata, ainda mais no Brasil. Seja um aplicativo de celular, um jogo, qualquer coisa. Regra 42. Nada é sagrado. Regra 43. Quanto mais bela e pura é uma coisa, mais satisfatório é corrompê-la. Essa regra aqui ela se aplica em vários contextos, mas o termo corromper pode ser interpretado de várias formas, seja pegar algo mais puro e transformar em uma coisa absurda, ou você fazer um desenho e transformar isso em uma parada completamente macabra. Regra 44. Para cada personagem masculino, existe uma versão feminina desse personagem, e vice-versa. Juntando a regra 44 com a regra 34, as coisas podem ficar bem estranhas. Mano, é muito difícil falar 44 e 34 junto, velho, que isso? Regra 45. Quando se vê um leão, é preciso entrar no carro. Essa aqui é uma referência ao meme lá do 4chan, lá de 2006, e decorem a regra 45. Ela é extremamente importante caso você esteja perdido na selva. Regra 46. Sempre há pornografia furry disso. Eu não entroso com furry. Regra 47. A piscina está sempre fechada. Em 2006, lá no 4chan, começaram a surgir rumores que os moderadores do Habu eram racistas, e por conta disso ficavam banindo pessoas que tinham ali os avatares negros. E pra combater isso tudo, a rapaziada dos anônimos se juntaram e eles conseguiram uma galera, e eles estavam ali todo mundo com o mesmo avatar, e eles estavam em um quarto pedindo para usar a piscina. E aí um dos mods falou que a piscina estava fechada, pois alguém com AIDS teria feito na piscina e contaminou tudo. Isso virou um meme bem popular, chegando a furar a bolha da internet, e as pessoas usavam esse bordão na vida real.
Isso aqui é uma história bem legal e provavelmente vai virar vídeo no futuro. Essas 47 regras são todas as regras oficiais com algumas aspas, e eu dei uma modificada em algumas regras para fazer mais sentido. Mesmo assim, ainda existem muitas variações e em alguns lugares adicionam até mais regras, e particularmente tem algumas que eu acho bem legal, então eu vou adicionar aqui também. Vamos lá. Regra 49. Não importa o que seja, é o fetiche de alguém. Regra 66. Tudo tem um fandom. Regra 69. Se existir, coloque uma roupa de empregada, a mais sexy. Regra 70. Se existe, tem uma versão gato. Regra 71. A internet é um negócio sério. Essa regra ela faz referência a um meme icônico, e esse meme ele foi feito basicamente para lembrar que as discussões de internet, na maioria das vezes, realmente são inconsequentes e não levam a lugar nenhum. Sempre que tinha uma discussão besta em algum canto da internet, alguém usava esse meme para mostrar que aquilo tudo era completamente uma perda de tempo, e esse meme foi muito famoso na gringa nos anos 2000, e depois ele só morreu ali por volta de 2010. Algumas regras são boas, outras são só piadas, mas é bom saber dessas informações, até porque tem regras boas e regras ruins. Assiste um desses vídeos que está aparecendo aí na sua tela. Eu sou o Milk e lembre-se, a internet é um negócio sério.